Rain é um jovem com habilidade de martelo bestial, o que significa que ele tem o poder de se comunicar com animais e fazer contratos com eles para usar seus poderes em benefício próprio. Graças a essas habilidades, ele consegue uma posição no grupo de um herói e ajuda com transporte, reconhecimento e logística. Ele trabalha duro para apoiar seus camaradas nos bastidores. Um trabalho valioso que lhe foi confiado pelo grupo. Ou assim ele pensa. Na realidade, os outros membros o desprezam porque ele não tem habilidades de combate. Em apenas 6 meses trabalhando com eles. Ren é demitido pelo arrogante líder do grupo, Arius. Eles dizem na cara dele que ele é inútil. E que ele só se atrasa porque eles constantemente têm que salvar lo de monstros. Chocado ao ouvir o que seus camaradas realmente pensam dele, Ren silenciosamente tira sua capa de herói e vai embora. Ren senta-se num banco na praça da cidade e contempla todos os comentários duros que os membros lhe tinham feito antes, e que ele tinha ignorado. Ele precisa pensar num plano para continuar a ganhar a vida. Naquele momento, um grupo de crianças corre até ele e pede para ele mostrar o truque dele de novo. Ren levanta-se e lança um feitiço num pássaro acima deles para formar um contrato temporário. Com isso, o pássaro aterrissa diante deles e faz uma reverência graciosa para as crianças, que batem palmas com alegria. Ren termina o contrato e liberta o pássaro, que voa para longe. As crianças conversam sobre como elas se tornarão domadores de feras como Ren um dia. Ren questiona por que elas não sonham em se tornar um herói corajoso. Ao que as crianças respondem que os heróis são um grupo snob de pessoas que desprezam os plebeus. Elas preferem ganhar uma fortuna tornando-se um aventureiro viajando pelo mundo. Isso acende uma lâmpada na cabeça de Ren sobre seu próximo curso de ação. Mais tarde naquele dia, ele vai à Guilda dos Aventureiros para procurar trabalhos. Natália, a recepcionista, esclarece que todos os aspirantes aventureiros devem primeiro passar por uma missão de teste para provar que atendem aos requisitos básicos para se tornarem um aventureiro. Ele deve matar 10 goblins e coletar 20 ervas medicinais para passar no teste. Ren usa a ajuda de um esquilo para encontrar um grupo de goblins, que ele mata facilmente, apesar de sua falta de habilidades de combate, porque eles são monstros de rank F. Enquanto conta as pedras rúnicas deixadas para trás pelos goblins. Ele ouve um grito vindo de mais fundo na floresta. Ren corre em direção ao grito para ver um tigre assassino de rank D atacando uma mulher indefesa. Ele tenta apunhalar as costas do tigre, mas sua pele é tão dura que sua lâmina max quebra. O tigre desvia seu foco para ele, levando Ren a dizer à garota para fugir. No entanto, ela não foge. Em vez disso, ela salta vários metros no ar e usa o impulso para derrubar o tigre, matando-o. Depois de olhar melhor para ela, Ren percebe que ela não é uma mulher comum, mas um espírito de gato, um tipo de espécie suprema. Espécies supremas são uma classe única de seres com imensos poderes e força, e espíritos de gato são um tipo de espécie suprema à beira da extinção. Embora não sejam usuários de magia, os espíritos de gato evoluíram para possuir tremendas habilidades atléticas. Ren alimenta com alguns de seus suprimentos de comida, já que ela parece exausta depois de derrotar o tigre. Toda energizada novamente, o espírito de gato apresenta-se como Kanade e agradece-lhe por salvar sua vida. Ela diz que ficou entediada vivendo em sua pequena comunidade, então ela decidiu viajar e acabou aqui e conheceu ele. Desde o momento em que ela o viu, ela sentiu fortes poderes dentro dele e pode dizer que ele deve ser um domador de feras muito talentoso que pode domá-la. Com o motivo de conhecer, lá melhor, ele concorda em domá-la. Ele começa o ritual, mordendo o polegar e derramando uma gota na palma da mão para formar uma runa mágica. Com isso, ele canta as palavras e forma com sucesso um contrato entre eles. Ambos têm uma runa na mão para simbolizar o vínculo entre eles. Depois disso, Ren continua com sua missão de teste. Ele forma contratos temporários com um monte de coelhos para coletar ervas medicinais para ele. Assistindo a isso, Kanade fica super impressionada com suas habilidades. Domadores de feras normais geralmente só conseguem lidar com a formação de um contrato temporário por vez. No entanto, Ren é capaz não só de formar múltiplos contratos ao mesmo tempo, mas também enquanto ele domou Kanade, uma espécie suprema. Isso está além do escopo de um domador de feras comum. Ele não acha que é tão impressionante e ignora. Ren retorna à guilda com todos os itens necessários e passa no teste. Ele é oficialmente proclamado um aventureiro de rank F da Guilda dos Aventureiros do Horizonte. Natália dá-lhe o seu cartão de aventureiro, que serve como seu ID a partir de agora, e também 50 moedas de cobre como recompensa. Não é suficiente para encontrar alojamento e satisfazer suas outras necessidades básicas, então ele decide completar mais trabalhos mais tarde naquele dia. Kanade espera por ele no restaurante da guilda. Quando ele retorna, um homem bruto aproxima-se de ambos e tenta fazer com que Kanade se junte a ele para almoçar em vez de Ren. Ela defende a força de seu mestre Ren e diz ao homem para se perder. Isso fere o ego dele, e ele desafia Ren para uma competição de braço de ferro,
para determinar quem é realmente o mais forte. O vencedor fica com Kanade. Embora Ren normalmente nunca aceitasse tais desafios, ele quer cortar o mal pela raiz e evitar qualquer chance de ele assediar Kanade no futuro. Ele suspira e senta-se na cadeira esperando perder miseravelmente, mas no segundo em que a luta começa, Ren derruba os braços do homem com tanta força que a mesa se parte. E o homem cai no chão chorando. Natália vem verificar a confusão e fica furiosa quando vê o homem. Ela pede desculpas a Ren e Kanade pelo incômodo, dizendo que o homem já tem muitas reclamações contra ele e está prestes a ser suspenso da guilda em breve. Dito isso, ela o agarra pela perna e o arrasta para fora. Ren se pergunta de onde veio toda essa força. Kanade explica que uma das vantagens do contrato entre eles é que ele ganha sua força sobre-humana. Kanade está animada para começar mais missões, mas fica desanimada quando eles estão de volta ao campo coletando ervas. Como Ren é apenas um aventureiro de rank F, eles estão confinados aos trabalhos mais básicos com o menor salário. Ele será promovido assim que eles acumularem experiência suficiente. Com a ajuda dos coelhos, eles coletam ervas suficientes para atingir sua cota logo. Quando estão prestes a voltar, os ouvidos sensíveis de gato de Kanade ouvem gritos à distância. Eles correm para o som para investigar, e veem um velho sendo assediado por uma gangue que alega fazer parte da Presa de Ébano. Presa de Ébano é um grande grupo infame de bandidos, com reputação de estar envolvido em todos os tipos de crimes horríveis. Imediatamente, ambos começam a correr em direção aos rufiões e os pegam de surpresa. Ren cuida de todos os bandidos com sua nova força e Kanade verifica o velho. O velho os avisa para fugir, porque todos que desafiam a Presa de Ébano acabam sendo rastreados e mortos como vingança. Ouvindo isso, Ren decide caçá-los primeiro. Kanade expressa suas preocupações de ele estar mirando muito alto, mas ele garante a ela que tem um plano. Um esquilo os leva ao esconderijo fortemente guardado da Presa de Ébano. Ren forma um contrato temporário com uma ape, um tipo especial de abelha com uma picada paralisante muito potente que pode mobilizar um homem por 12 horas inteiras. Ele pede a Kanade para voltar para a cidade e trazer aventureiros e cavaleiros, enquanto isso, para ajudar a prender todos os criminosos. Assim que ela corre para conseguir reforços, a ape traz centenas de seus companheiros de colmeia. Ele forma um contrato com cada um deles e ordena que comecem seu trabalho. Todos os bandidos são paralisados em pouco tempo e os aventureiros que Kanade trouxe rapidamente começam a prendê-los. Ren percebe que nenhum cavaleiro apareceu, ao qual um dos aventureiros diz que os cavaleiros não acharam que fosse grande coisa para vir. De repente, a caverna começa a tremer e rugidos altos ecoam atrás de enormes barras. 3 monstros gigantes de rank do mar, chamados Lagartos-Rei, saem das barras. Tal cenário é uma crise até mesmo para os aventureiros mais experientes, mas Ren e Kanade os espancam como se não fosse nada, enquanto ganham tempo para os outros tirarem os bandidos e escaparem. A dupla sai da caverna sob aplausos dos outros aventureiros, tornando-se a primeira vez que o trabalho de Ren é apreciado. Enquanto isso, os ex-membros do grupo de Ren gritam com seu novo domador de feras por não conduzir o reconhecimento adequadamente e colocar em risco a vida dos outros membros. Como resultado, o novato diz que suas exigências têm sido irracionais porque eles esperam que ele dome de 10 a 20 animais de cada vez. Ele afirma que os domadores de feras não podem lidar com mais de 1 ou 2 de cada vez porque seus cérebros fritam se excederem seu limite. No entanto, o herói está acostumado com as habilidades de Ren. Acredita que o homem está mentindo e o demite na hora. A tarefa de prender e transportar todos os bandidos leva quase um dia inteiro. A derrubada da Presa de Ébano é considerada tão impressionante que a guilda convida Ren e o promove especialmente a um aventureiro de rank e o recompensa com uma quantia generosa de moedas de prata. Eles esbanjam seu dinheiro em novos equipamentos, comem uma refeição luxuosa e finalmente alugam um quarto para se hospedar naquela noite. Uma boa pausa do acampamento. Uma semana se passa desde que ele conheceu Kanade e suas missões têm corrido bem até agora. Um dia, Natália lhe dá uma missão. Para se livrar de um encrenqueiro chamado Cão de Guarda que está atormentando as pessoas que tentam atravessar a Ponte do Passo, o único caminho para atravessar do continente central, de onde ele é para o continente sul. Ren não quer perder o elevado prêmio de 5 moedas de ouro e aceita de bom grado. Ren tenta obter informações sobre a identidade do Cão de Guarda, mas ninguém está disposto a compartilhar. Então, sem nenhum conhecimento prévio, ele e Kanade vão para a ponte. Assim que chegam, um dragão vermelho gigante aterrissa na frente deles e se transforma em uma mulher que lhes diz para lutar contra ela. Ela admite que é a tal Cão de Guarda e se identifica como Tânia, uma dos dragonoides, sendo costume para os dragonoides uma das espécies supremas. Partirem uma jornada quando completam 15 anos para treinar e se tornarem fortes. Ela estava esperando por um oponente digno para lutar na ponte. Ela os desafia para uma luta de 2 contra 1, antes da qual se recusa a sair da ponte. Ela começa atacando Ren, mas ele mal consegue bloquear o golpe. Em seguida, ela cospe fogo neles, fazendo com que a ponta da cauda de Kanade se queime. Irritada,
Kanade pula nela e as duas começam uma briga de gatas. Sem trocadilhos, as duas garotas estão em pé de igualdade, então Ren tenta intervir para inclinar a balança a seu favor. Mas Tanya, surpreendentemente, agarra os dois e os joga no ar, lançando uma poderosa tempestade de fogo contra eles. Kanade agarra Ren no ar e usa suas habilidades atléticas para desviar das chamas e pousar, luz em segurança na ponte. Tendo bolado um plano, ele pediu a Kanade para ganhar tempo. Confiando plenamente nele, ela luta contra Tanya de frente, enquanto Ren corre para o lado e procura o pássaro que avistou quando foi jogado no ar por Tanya. Ele o encontra e forma um contrato temporário com ele. Ele pede para que ele traga seus amigos, cada um dos quais ele também doma. Sob suas instruções, os pássaros atacam Tanya e a importunam. Tanya os considera apenas um mero incômodo e os espanta. Claro, um dragonoide não pode ser ferido apenas por pássaros. No entanto, antes que ela possa dar outro passo, ela desmorona no chão. Ren explica que eles são pássaros-pito, e sua plumagem colorida significa que eles são venenosos. Incapaz de mover um dedo, Tanya aceita a derrota. Hina pede que ela prometa não causar mais problemas na ponte, e para ir com eles assim que se recuperar. Primeiro eles vão à guilda para informar Natalia que o assunto foi resolvido. Natalia os elogia e promete dar-lhe sua recompensa assim que a guilda verificar a alegação. Ela nota os chifres de Tanya e pergunta quem ela é. Ren rapidamente a cobre e afirma que ela é uma humana normal que eles conheceram durante sua missão e que ela está apenas usando uma fantasia. Se uma cidade descobre que há um dragão na área, todos entrarão em pânico. Em seguida, ele a escolta para a floresta e pede a Tanya para ir o mais longe possível da cidade para continuar seu treinamento. Ela é pega de surpresa por isso, porque esperava ser vendida por ele. Encantada por sua gentileza e habilidade, ela pede para se juntar a eles em suas aventuras para seu treinamento. Com ciúmes, Kanade concorda hesitantemente com seu pedido, e Ren fica mais do que feliz em aumentar seu grupo. Com isso resolvido, Ren forma um contrato com Tanya também e a doma. Mais tarde, naquela noite, Arius e seu grupo retornaram à cidade após uma semana infrutífera explorando a floresta. Eles encontraram muitos obstáculos porque não conseguiam lidar com os trabalhos que Ren normalmente faria. Arius decide tirar vantagem da gentileza de Ren, pedindo-lhe para se juntar ao grupo novamente para que possam usá-lo para limpar a floresta perdida. E abandonar-lo depois. Boa sorte com isso. De qualquer forma, a primeira missão que o trio faz junto é exterminar slimes. Slimes são monstros de rank F que qualquer aventureiro pode matar, e são amplamente ignorados devido a isso. Suas populações às vezes explodem e eles invadem a cidade, causando muito inconveniente. O trio acha mais difícil do que o esperado encontrar muitos slimes, então Ren emprega outra estratégia. Ele usa a habilidade de assimilação para transferir temporariamente sua consciência para o pássaro, uma habilidade que outros domadores de feras podem realizar, de acordo com Kanade e Tanya. Isso permite que ele use o corpo do pássaro e observe as coisas de sua perspectiva enquanto seu corpo real cochila. Ele sai para encontrar enxames de slimes de uma vista aérea enquanto Kanade e Tanya cuidam de seu corpo. Todos se reúnem em torno de um grande enxame que ele encontrou. Tanya pergunta se ele pode lançar algum feitiço, ao que ele responde que conhece as coisas básicas, mas não consegue lidar com as mais avançadas. Ela diz para ele lançar bola de fogo no enxame. Ele sabe que não será suficiente para matar todo o enxame, mas tenta mesmo assim. Ele se concentra e grita a bola de fogo, pega todos de surpresa e libera uma bola de fogo gigante que elimina todos eles. O palpite de Tanya se revela certo. Ela adivinhou que, como ele adquiriu a força sobre-humana de Kanade depois de formar um contrato com ela, ele também teria adquirido as habilidades mágicas de fogo dragonoide de Tanya. Já que ele não está acostumado a usar magia, eles usam o resto da jornada para melhorar o controle dele sobre o lançamento de feitiços. Após completar a missão, eles ganham muito dinheiro, que gastam em um jantar luxuoso. Durante o jantar, Ren compartilha que aprendeu suas habilidades de domador de feras em sua cidade natal. Ele costumava viver em uma vila sem nome, habitada inteiramente por domadores de feras. Incluindo seus pais, então nunca houve um momento em sua infância em que ele não estivesse exposto à arte. No entanto, sua cidade natal não existe mais. Um dia, quando ele tinha apenas 12 anos, ele foi praticar a doma de feras sozinho na floresta. Somente quando ele estava voltando tarde da noite, ele notou que o céu havia ficado vermelho à distância, e uma grande área estava em chamas. Seu instinto lhe disse que algo estava errado e ele começou a correr para casa. Quando ele chegou, viu toda a vila coberta de cinzas e todos que ele conhecia mortos. Enquanto ele estava fora, a vila foi atacada por monstros. Um grupo de aventureiros o resgatou e o levou para uma estalagem, onde ele ganharia seu sustento fazendo tarefas e trabalhos estranhos por anos. Esta foi sua vida até menos de um ano atrás, quando o herói Arius o recrutou para seu grupo. Ren aceitou seu convite sem hesitação, esperando fazer a diferença e evitar tragédias como a que aconteceu com sua cidade natal. No entanto, ele agora percebe que eles estavam apenas ousando. Ouvindo sua história, Kanade e Tanya estão orgulhosas de tê-lo como seu mestre. Sua próxima missão é erradicar orcs ao redor da cidade.
Orcs são monstros de rank, e que são semelhantes a goblins, mas são muito mais inteligentes e frequentemente usam armas. Eles eliminam vários grupos de orcs com facilidade, fazendo com que Tanya leve a missão muito levianamente. No entanto, ela é emboscada por orcs quando menos espera e é salva por Rain e Kanad. Tanya entra em pânico com o ferimento leve de Rain, mas ele diz para ela não se preocupar, e o cura com seus poderes de cura aprimorados. O incidente parece afetá-la profundamente e ela está envergonhada demais para mostrar seu rosto a Rain quando eles retornam à cidade. Ele caminha até ela e pergunta o que está errado. Ela imediatamente se desculpa por baixar a guarda e no se machucar. Ele aceita com um grande sorriso e pede que ela tenha cuidado da próxima vez, porque ele e Kanad se importam com ela. Sua bondade a deixa sem palavras e corada. Eles passam rapidamente por suas missões no dia seguinte e começam a voltar para a cidade. No caminho, eles encontram ninguém menos que Arius e seu grupo. Rain reflexivamente decide virar para o outro lado e pegar outra rota, mas Arius o impede. O grupo fica chocado ao vê-lo com duas espécies supremas. Arius diz a ele que o grupo teve problemas ao tentar explorar a floresta perdida por conta própria, e condescendentemente pede que ele se junte ao grupo novamente para prestar seus serviços. Felizmente, Rain conhece seu valor e firmemente recusa sua oferta. Vendo-o ir embora, um dos heróis diz para ele esperar. Ela diz que a missão deles na Floresta Perdida é recuperar uma das relíquias nobres, o escudo da verdade necessário para derrotar o Rei Demônio. Será impossível derrotar o Rei Demônio sem as relíquias, levando a monstros correndo desenfreados por toda parte e matando civis. O pensamento faz Rain se lembrar de seu trauma de infância e o força a aceitar a oferta deles. Tanya e Kanad intervêm e exigem um pedido de desculpas diários a Rain por maltratá-lo. O herói é orgulhoso demais para pedir perdão a ele e rebaixa as garotas chamando-as de animais de estimação de Rain. Isso faz com que Rain se irrite e o soque. Insultado, o insolente Arius desafia Rain e seus camaradas para provar qual dos grupos é mais forte. Kanad luta de frente com o espadachim careca e o sobrecarrega com um furacão de socos. Ele tenta usar uma técnica sofisticada para derrubá-la, mas ela simplesmente chuta sua espada para longe. Percebendo que ele não pode vencê-la, ele hesita no próximo ataque. Ele questiona por que uma espécie suprema tão forte quer servir ao incompetente Rain. Sua raiva comum é Kanad, que desfere um chute direto em seu rosto e o nocauteia. Em seguida, Tanya enfrenta os dois magos do grupo. Eles simultaneamente lançam seus primeiros feitiços contra ela, mas Tanya mantém sua posição e simplesmente estala os dedos. Assim, sua magia se dissolve. Eles tentam novamente com feitiços diferentes, mas eles desaparecem novamente com um estalar de dedos. Tanya explica que está usando o Purificador de Matéria, uma técnica que identifica um feitiço no nível fundamental e o neutraliza com um contra-feitiço eficaz. Os magos tentam lançar ainda mais feitiços, sem efeito, e eventualmente ficam exaustos demais para conjurar mais. Tanya lhes dá uma lição, ameaçando aniquilá-los com magia de nível épico, mas revela que estava blefando por causa de Rain. Finalmente é Rain contra Arius. Arius tenta fazer um comentário sarcástico, mas Rain o interrompe com um soco na cara. Arius saca sua espada e o ataca com golpes rápidos, quase invisíveis para Rain, mas ainda não é nada comparado a quando ele enfrentou Tanya na Ponte Stride. Ele encontra uma abertura e soca Arius no estômago. O herói é atingido por sua força sobre-humana, que ele tem certeza que não tinha antes. Arius muda para magia, mas Rain facilmente contra-ataca o feitiço de raio com sua poderosa bola de fogo infundida com força de Dragonoid. Arius sabe que Rain só sabe lançar bola de fogo e curar, e lança um monte de ataques mágicos que ele não consegue contra-atacar. Rain decide retornar às suas raízes e lutar da maneira que se sente mais confortável. Arius avança em direção a ele com magia, mas de repente sente uma picada aguda e cai no chão. Rain mostra a ele o Arb com quem ele formou um contrato temporário remoto durante a luta, provando que domadores de feras não são inúteis. Apenas por satisfação, Rain aterroriza Arius com um golpe que abala a terra. Após a luta, os heróis passam sua tarefa para Rain e as garotas. Aparentemente, o Escudo da Verdade está atualmente em posse de monstros nas profundezas da floresta, e recuperá-lo é indispensável para derrotar o Rei Demônio. O trio vai para a Floresta Perdida para procurá-lo por conta própria. A Floresta Perdida recebe esse nome porque constantemente muda de forma, fazendo com que os exploradores se percam no labirinto impossível. Rain emprega sua estratégia de assimilação para entender o terreno, enquanto as duas cuidam de seu corpo. Ele retorna depois de encontrar com sucesso um caminho que leva mais fundo na floresta. Eles seguem o caminho, mas eventualmente se encontram de volta no local onde colocaram uma pedra para marcar o caminho. Tanya suspeita de algo mais em jogo, e usa um feitiço de busca de matéria para procurar fontes mágicas fortes. Os orbes de luz abrem caminho para uma grande árvore, que libera magia ilusória que bagunça o cérebro de todos aqueles dentro de seu campo, e faz com que eles andem em círculos. Tanya pede a Kanai para destruir a árvore para parar a magia,
mas Ren sugiere que Tanya desarme sin matarla. Antes disso, Kanai lança um kit poderoso na árvore. Antes que ela possa fazer contato, uma voz estranha vem da árvore, dizendo-lhes para deixar este lugar. A voz se repete várias vezes enquanto uma garota brilhante, com asas, emerge da árvore. Eles percebem que estão testemunhando uma fada, uma espécie suprema, com poderes mágicos ainda mais fortes do que os dragonoides. Eles tentam se explicar para a fada, mas ela sempre os interrompe e diz para eles irem embora. Quando eles não ouvem, ela ameaça forçá-los a sair com magia, e eles fogem sem dizer mais nada. Assim que se afastam, Ren explica que as fadas condenam os humanos devido à longa história de conflitos entre as duas espécies. Isso leva as fadas, que são habitantes da floresta, a perder a maior parte de seu habitat e encontrar santuário nas poucas florestas densas restantes. Eles consideram a possibilidade de que a barreira da árvore esteja protegendo o escudo da verdade. Tanya e Kanade planejam estratégias para destruir a árvore, mas Ren decide que é melhor tentar falar com a fada mais uma vez. Quando eles retornam à árvore, ele pede a Kanade e Tanya para ficarem para trás. Ele confronta a fada, que ameaça atacar-los de verdade se eles não forem embora. Ren aceita o ataque para mostrar que é sincero e seu desejo de falar com ela. A fada lança um monte de flechas que o roçam, mas ele permanece parado no lugar com um sorriso. Isso choca a fada por um momento, e ele aproveita a oportunidade para convencer-la de que tem boas intenções. No entanto, ela sai de sua confusão e lança outro ataque. Desta vez, Kanade e Tanya bloqueiam o ataque e apelam para a fada, contando a ela sobre todas as coisas boas que ele fez por elas. Isso desperta o interesse da fada, e ela decide ouvi-los. Ela se apresenta como Sora. Depois de saber de sua intenção de encontrar o escudo da verdade, Sora revela ser a pessoa que ergueu a barreira da árvore, mas ainda se recusa a abaixá-la, porque a barreira protege a vila das fadas de ser descoberta. Além disso, não são monstros, mas fadas que protegem o escudo da verdade. Já que é preciso matar o Rei Demônio, ela o entrega a eles. O ódio dela por monstros é mais profundo que o ódio por humanos. Portanto, recuperar essa relíquia foi muito mais fácil do que o esperado. O trio agradece e volta, mas Rai não consegue se livrar da sensação de que ela parecia inquieta e volta para perguntar se algo está errado. Embora hesitante no início, Sora revela que tem uma irmã gêmea, Luna, com quem costumava manter a barreira. No entanto, alguns dias atrás, elas deixaram a barreira juntas por um curto período para fazer outra coisa. Mas encontraram um monstro do exército do Rei Demônio chamado Cavaleiro das Sombras, e não conseguiram derrotá-lo. E ele capturou Luna e exigiu que Sora abaixasse a barreira e revelasse a vila em troca de Luna, incapaz de se virar contra todo o seu povo. Ela correu de volta para a vila e implorou ajuda ao líder, mas ele escolheu a segurança da vila em vez de Luna e ordenou que Sora ignorasse o ultimato do monstro. Embora ela fosse obrigada a obedecer, ela não suporta deixar sua irmã nas mãos do monstro. Kanai e Tanya se perguntam como duas fadas não conseguiram vencer o monstro. Ren explica que até mesmo aqueles Cavaleiros das Sombras são monstros de rank C que de outra forma seriam facilmente derrotados por espécies supremas. Eles têm a habilidade desagradável de absorver toda a magia, tornando-os impossíveis de derrotar por fadas, que dependem unicamente da magia. Eles concordam em ajudar Sora a trazer sua irmã de volta. Sora mostra a eles um caminho para o Cavaleiro das Sombras. Primeiro, Ren chama sua atenção jogando uma bola de fogo nele, e então ele e Kanade o emboscam com ataques físicos. O monstro adivinha que eles vieram a pedido de Sora e vai matar Luna acorrentada pela traição de seus termos. No entanto, Tanya a protege do ataque e a liberta de suas amarras. Tanya escapa com Luna em seus braços. Enquanto Ren e Kanade seguram a noite, nenhum de seus ataques é suficiente para derrotar o cavaleiro. Então Ren tem uma ideia. Ele forma outro contrato temporário com uma colônia de RBI e pede que ataquem o Cavaleiro das Sombras. Embora a picada deles não funcione no monstro, seu enxame o distrai. Durante esse tempo, Ren usa sua habilidade especial de aumento do Martelo da Besta para aprimorar temporariamente os poderes de Kanade. Com pura força correndo por suas veias, Kanade atinge o Cavaleiro das Sombras com uma força que finalmente o destrói. Com um monstro derrotado, o trio devolve Luna a uma Sora muito aliviada. Embora pareçam completamente idênticas, suas personalidades são totalmente opostas. Enquanto Sora tem um comportamento gentil e elegante, Luna é mais aberta e grosseira em seu comportamento. Sora decide que não podem voltar para a vila que abandonou Luna, mas não tem para onde ir. Kanade os convida para sua festa. Ren concorda, mas não quer parecer forçado devido ao longo ódio entre fadas e humanos. No entanto, eles confiam em Ren para ser um ser humano honrado, e pedem que ele faça um contrato com eles. Ele não tem conhecimento prévio sobre como domar fadas, tornando muito mais difícil formar um contrato com elas. O esforço o faz desmaiar, mas as fadas o seguram e saúdam seu novo mestre. Depois de apenas 2 dias de aceitar a missão, Ren entrega o escudo aos heróis.
Eles suspeitam que ele lhes deu um escudo falso e testam magicamente sua autenticidade, apenas para se surpreenderem que é a coisa real. Eles dão a ele as 20 moedas que prometeram pagar. Ren se vira para sair. Mas o Homem Careca pede que ele se junte ao grupo novamente. Arius fica furioso porque um membro o convidou sem buscar sua aprovação. Primeiro, o Homem Careca argumenta que eles claramente precisam da ajuda de Ren para derrotar o Rei Demônio com sucesso, e os outros membros concordam a contragosto. O Homem Careca estende a mão para um aperto de mão para selar o acordo, prometendo o melhor pagamento e tratamento. No entanto, Ren sabe que eles não mudaram e recusa a oferta deles. Ele já tem um grupo muito melhor esperando por ele. Depois que ele sai, os outros membros se esforçam para lidar com o constrangimento da rejeição. Insultando Arius fica para trás, ainda ressentido por sua derrota vergonhosa no outro dia, e jura vingança. Fora do grupo discute a lenda do Rei Demônio. Ren explica que o Rei Demônio tem o poder de controlar todos os humanos, assim, escravizando-os por séculos. No entanto, o primeiro herói decidiu implorar aos deuses por uma maneira de derrotá-lo. Os deuses lhe concederam um pouco do seu sangue divino. Com sangue divino em suas veias, ele recebeu a habilidade única de superar os limites humanos em termos de força e magia, e aumentar seus poderes infinitamente. Eventualmente, ele ficou forte o suficiente para derrotar o Rei Demônio e libertar os humanos. No entanto, a ameaça do Rei Demônio ainda permanece. E é a missão de todos os heróis em cada geração: tentar derrotar o Rei Demônio de uma vez por todas. Embora Arius esteja fraco agora, ele crescerá para um dia ser forte o suficiente para enfrentar o Rei. Sora e Luna mencionam como os múltiplos contratos de Ren com as espécies supremas aumentaram sua força muitas vezes mais do que a de um humano normal, semelhante à habilidade única do herói. Todos sugerem que Ren assuma a missão de derrotar o Rei Demônio. Ele admite que o faria se pudesse, mas como é uma grande decisão, ele quer um tempo para se decidir. Um dia, a equipe acha que está na hora de Ren comprar alguns equipamentos para aumentar suas capacidades de luta. É a primeira vez que Sora e Luna pisam nas ruas da cidade e ficam impressionadas ao ver tantos humanos ao seu redor. No entanto, elas percebem que não há nada para se preocupar depois de ver Tana e Kena se darem bem com os moradores locais. Eles visitam a melhor loja de equipamentos da cidade, onde todas as armas são feitas por um anão bastante hostil. Ren examina a prateleira e pega uma adaga, dizendo que é com ela que se sente mais confortável. No entanto, quando ele a desembainha, ele percebe algo estranho. Naquele momento, um jovem alegre joga um saco de moedas de ouro no balcão do anão e pede sua melhor arma. O anão pega uma bela espada de uma coleção de espadas idênticas e a entrega a ele. Satisfeito com sua aparência, o homem agradece e sai satisfeito. Ren se aproxima do anão e pergunta se ele realmente deu sua melhor arma para aquele homem, explicando que, embora seja boa para um troféu, a espada e todas as outras armas da loja parecem carecer de algo necessário para uma luta de verdade. O anão o encara por algum tempo, mas então cai na gargalhada. Ele admite que as que estão em exposição são armas medianas que ele pode fazer com uma mão. Veja bem, todos entram na loja esperando a melhor arma, sem sequer considerar suas próprias habilidades e compatibilidade com a arma. Ele acredita que é razoável que ele queira um comprador digno para levar suas armas mais bem feitas. Ele tem uma coleção separada de armas para cuja criação ele se dedicou ao máximo, mas apenas aqueles que passarem seu teste podem ver, lá. Enquanto diz isso, ele revela um conjunto de armas de alta qualidade com um brilho único. Ele está tão impressionado com Ren que se oferece para fazer uma arma especial para ele, mas ele não tem os materiais. Ele diz que precisa do minério de mitral ultra precioso para criar a arma perfeita, mas a montanha de mitral transmitida a ele por sua família, de repente, ficou sem seu suprimento. A interrupção repentina de mitral é incomum, então ele suspeita que algo está errado com a mina. Eles se oferecem para ir investigar a mina para ele. Feliz, o anão aceita sua oferta e se apresenta como Gantz. Ele pergunta quanto eles querem ser pagos como recompensa, e Ren diz que gostaria de sua melhor arma. Considerando a melhor resposta, Gantz aceita seu pedido. Depois de caminhar muito, eles finalmente chegam à mina de mitral, que parece abandonada à primeira vista. Ainda assim, Ren os faz se esconder, porque ele suspeita que haja mineiros ilegais lá dentro, porque é estranho que o suprimento de mitral pare completamente em vez de diminuir lentamente. De repente, um grande pássaro passa por cima deles e faz um chamado alto. Suas suspeitas se provam corretas quando dois homens saem do poço para investigar o chamado. Kanad e Tanya imediatamente os nocauteiam, tornando impossível para eles extrair informações deles. Sora e Luna se oferecem para espiar as memórias dos homens com magia e veem que um total de 7 aventureiros têm extraído ilegalmente o Mithril por algum tempo. Kanad se pergunta como eles foram descobertos. Ao que Ren responde que o pássaro provavelmente estava sob o controle de um domador de feras que fazia parte da mineração ilegal. Os outros mineiros lá dentro ficam ansiosos porque os dois que eles enviaram ainda não voltaram.
O mago do grupo lança um feitiço de fogo dentro da passagem que o grupo de Ren atravessa. Luna e Sora lançam uma barreira poderosa para evitá-lo. O resto é moleza para os diferentes supremos, e eles prendem todos os aventureiros criminosos. Ren soca o outro domador de feras e diz para ele se render. No entanto, ele não recua e estala os dedos para invocar um Behemoth, um monstro de rank B. Geralmente eles são indomáveis, porque os monstros têm um ódio natural pelos humanos, mas este caçador de feras o domesticou quando era criança, então ele não tem nenhum ódio por ele. Os ataques do Behemoth causaram tremores dentro da mina, ameaçando o poço de desabar. Todos, exceto Ren, escoltam os aventureiros presos para fora do poço e Kanade volta para ajudar Ren. Ren enfrentará o monstro enquanto Kanade captura o Homem. Se o homem não puder mais dar ordens ao Behemoth, ele interromperá seu ataque. Ren aprende os padrões do Behemoth e desvia de todos os seus ataques. Em breve, Ken consegue pegar o Domador de Feras. Ren o insta a parar o monstro, mas ele se recusa até que eles morram. Ren decide confiar nas palavras de seu amigo de que ele é mais forte que todos os domadores de feras e enfrenta o Behemoth, colocando todo esse foco no feitiço. E substitui o controle do homem sobre o monstro, tornando-se seu novo mestre, após o que o Behemoth para de atacar Ren. Enfurecido, o homem continua gritando com o monstro para matar Ren, e isso faz com que ele se torne indomável e ataque o homem. Desesperado, Ren libera uma enorme bola de fogo que mata instantaneamente o Behemoth. Um resultado lamentável, mas não havia outra escolha. Fora da mina, todos os aventureiros confessaram seus crimes. O motivo deles era vingança, porque todos eram clientes anteriores de Gantz, e sentem que foram enganados por ele ao receberem aquelas armas medíocres que falharam com eles em combate. Quando Gantz fica sabendo disso, ele se sente culpado e percebe que deveria colocar paixão em todos esses itens criados para o mundo ver. Ele agradece a Ren e aos outros, e pergunta qual arma ele quer. Ele pede uma adaga e uma manopla, e sussurra outro pedido nos ouvidos do anão. Gantz concorda em fazê-los para ele. Enquanto isso, Arius corre pelas entrevistas de aventureiros, que se candidatam à posição de domador de feras aberta do grupo. No entanto, ele rejeita todos eles porque nenhum deles se compara a Ren. Ele dispensa o outro membro do dia, e ela diz para ele descansar bem, porque sua missão é derrotar o Rei Demônio. Arius fica para trás e tira um anel cercado por uma aura escura quando está sozinho, afirmando que sua missão atual é me eliminar. Um dia, Ren e as fadas gêmeas dão um passeio lá fora. Eles estão todos se divertindo quando, de repente, um homem bonito com cachos dourados se aproxima deles e pergunta às meninas seus nomes. Assim que respondem, ele proclama que serão dele. Sora, Luna e Ren ficam perplexos e o ignoram. Ele se apresenta como Edgar, filho do Lorde do Horizonte, como se isso fosse convencer Luz a vir. Quando eles ainda não o seguem, ele decide levá-los à força com a ajuda de seus guardas. Ren derrota todos eles sozinho. Em seguida, os guardas se espalham e apontam suas espadas para os civis. Todos eles morrem se ele não entregar Sora e Luna a Edgar. Ren está perplexo sobre seu próximo movimento com os sentidos, um novo sentimento instintivo dentro dele. Ele decide confiar nele e lançar bola de fogo. Várias bolas de fogo são liberadas de uma vez e Ren sobre os guardas. Esta é uma encantação consecutiva, uma habilidade especial das fadas de lançar um único feitiço várias vezes em uma tacada, que você deve ter adquirido de Sora e Luna, quando você formou um contrato com eles. Edgar é forçado a deixar a cena. Os civis agradecem por salvar suas vidas, mas o aconselham a deixar a cidade de Horizon e ir para algum lugar distante. Edgar é influência e poder como filho do Lorde. Edgar sequestra civis por capricho e elimina todos aqueles que se opõem a ele. De volta para casa, Ren e as gêmeas recontam o incidente para Kanade e Tanya, que dormiram durante todo o tempo. Todos decidem derrubar a ameaça. Kanade e Ren vão à Ordem dos Cavaleiros para denunciar o incidente, mas os cavaleiros rejeitam a reclamação dizendo que é uma questão muito trivial para eles resolverem. Isso confirma que os cavaleiros são corruptos e estão em conluio com o Lorde. Enquanto caminham de volta, eles são seguidos por uma cavaleira. Ela se apresenta como Stella, a vice-capitã da Ordem dos Cavaleiros de Horizon. Ela odeia que a família do Lorde tenha corrompido os cavaleiros e os tenha feito esquecer seus deveres morais, com o Capitão Gillett não sendo exceção. Ela quer restaurar a Ordem ao seu antigo estado digno e acredita em Ren e Kanade. O aventureiro e espírito de gato rumores que tomaram a presa de ébano podem ajudá-la. Eles estão felizes em aceitar sua ideia. Stella e o grupo de Ren elaboraram um plano elaborado para prender os cavaleiros de uma só vez. Eles espalharam um boato que um armazém nos arredores do mar contém evidências que expõem a corrupção dos cavaleiros. E a família do Lorde, o Capitão Gillett e os outros cavaleiros corruptos vão ao armazém para investigar. Assim que entram no armazém, a porta se fecha atrás deles e Sora e Luna congelam a porta no lugar. Ren e Stella já estão dentro e de pé como um ponto de vista mais alto.
De lá, Rain usa a nova manopla que recebeu de Gant para atirar flechas mágicas nos cavaleiros, derrubando todos, exceto o Capitão Gillet. O capitão rastreia as direções das flechas e vê Rain e Stella. Stella quer levar, los ocinha e pede a Rain para ficar para trás. Gillet luta contra ela com força bruta, menosprezando-a por ter virado as costas para ele, mas ela ganha vantagem e corta-lhe a garganta. Pouco depois, Edgar recebe notícias de tudo o que aconteceu. Ele fica tão furioso que espanca uma das garotas sequestradas com caudas de raposa. Arius entra no quarto dele pela janela aberta e diz que também odeia Rain. Ele lhe dá o anel com uma aura sombria, dizendo que tem o poder de trazer a morte ao seu alvo. Você deve usá-lo para matar Rain depois que os cavaleiros corruptos forem eliminados. Stella se aproxima da mansão do Lorde com um pequeno grupo de cavaleiros leais, Kanade e Tanya. Eles exigem a entrada. Mas os guardas os cercam, prontos para lutar. Na realidade, esse confronto direto é uma distração, enquanto Sora, Luna e Rain entram sorrateiramente na mansão pelos fundos e libertam os sequestrados. Luna usa busca material para localizar os civis sequestrados, detectando os vestígios de seus poderes mágicos. Eles encontram um monte de assinaturas abaixo deles, como seria de esperar de um grupo de prisioneiros. Mas ela também nota uma forte presença mágica acima deles, igual ao nível deles. Rain decide investigar a fonte do sinal poderoso enquanto os gêmeos encontram e teleportam as vítimas para longe. Rain entra na sala com um sinal poderoso e vê uma cela escura. Lá dentro, ele vê uma menina com orelhas de raposa e 3 caudas de raposa, um sinal revelador da espécie suprema chamada Semideus. Ela parece faminta e fraca, com hematomas por todo o corpo. O mais triste de tudo é que ela parece assustada com Rain. Ele arromba a cela e a cura com sua magia. Grata, ela o abraça e se apresenta como Nina. Ela conta que foi capturada por Edgar depois que ele a chantageou, ameaçando machucar as pessoas inocentes de sua aldeia se ela não fosse com ele. Rain tenta remover a coleira do pescoço dela, mas ela se afasta, dizendo que tem um feitiço poderoso nela. Ele analisa a magia na coleira e percebe que é fundamentalmente a mesma que a magia de domesticação, pois serve para subjugar e controlar seu alvo. Então ele tenta neutralizar o feitiço, anulando seu controle, mas leva um choque no processo. Ele persevera através da dor e finalmente quebra a coleira. Enquanto isso, Tanya e Kanade detêm sem esforço os ataques dos guardas. Claramente em desvantagem, os guardas decidem trazer os sequestrados do porão para usar como reféns. Naquele momento, Luna e Sora entraram em cena e lançaram bolas de fogo de múltiplos disparos. Eles já realocaram as vítimas para um local seguro. Isso significa que Kanade e Tanya podem atacar com tudo sem se preocupar com a segurança das vítimas. Em 1 minuto, eles derrotam todos os guardas e se reagrupam com Rain. Eles cumprimentam e interagem calorosamente com Nina, enquanto Rain e Stella discutem o que podem usar como prova das irregularidades do Lorde. Naquele momento, o Lorde se depara com eles enquanto tenta fugir da mansão. Stella primeiro pede que ele se renda, mas o Lorde se recusa. Nesse caso, Rain usa magia para amarrá-lo e calá-lo. Edgar entra na sala e usa o anel para lançar um feitiço de morte em Rain. Um ceifador aparece na frente dele e o atinge em cheio no peito. Arius, que estava observando do telhado, ri maniacamente, acreditando que Rain finalmente está morto e desaparece na escuridão. No entanto, Rain permanece de pé, se perguntando o que aconteceu. Todos se perguntam como ele foi capaz de resistir ao feitiço de morte instantânea de nível épico. Luna testa ousadamente a hipótese lançando um feitiço de gás venenoso sobre ele, que também não o afeta. Embora seja uma aposta arriscada, prova que o contrato com as fadas permite que ele anule a magia de nível épico, e assim sobreviva à magia de morte instantânea. Edgar observa amargamente Rain e seus inimigos vitoriosos. O anel se alimenta de suas emoções negativas e libera o demônio dentro dele. Lo faz o coração de Rain parar porque é o mesmo demônio que destruiu sua cidade natal. O demônio gigante voa para longe da mansão, mas Rain sabe que seu alvo real é o povo da cidade. O grupo de Rain o segue de perto enquanto Stella protege as pessoas, e Nina espera na segurança da mansão. O demônio se mostra um oponente difícil, ferindo Kanade e Tanya. Rain aumenta o poder deles com Boost, com o qual eles bombardeiam o demônio com ataques, mas ele permanece ileso. Ele continua invocando grupos de monstros para atacá-los. Derrotar o demônio parece impossível. O grupo do herói observa de longe enquanto Horizon é consumida pelas chamas. Apesar de os outros membros considerarem ir ajudar, Arius ordena que fiquem para trás. Natália reúne os aventureiros da cidade e os motiva a lutar contra os monstros. E Gentes os arma com suas melhores armas. Com a ajuda dos aventureiros, o grupo de Min reduz o número de monstros. Sora e Luna pedem a ajuda de Stella para reunir os civis para que possam teletransportar, luz em massa para um lugar seguro. Eles hesitam em entrar no portal, a princípio quando descobrem que as gêmeas são fadas.
No entanto, alguns indivíduos se lembram de suas interações positivas com as garotas e confiam nelas o suficiente para entrar no portal. Graças à iniciativa delas, os outros civis também entram no portal. Após a primeira onda de teletransportes, uma horda de monstros invade a área. Sora continua teletransportando pessoas enquanto Luna enfrenta os monstros com Stella e seus cavaleiros. Nina observa o caos o tempo todo, enquanto luta contra um conflito interno sobre se deve lutar ou ficar parada. Neste ponto, Ren e os outros atingem uma parede e precisam se aproximar do demônio para causar algum dano nele. A forma de dragão de Tanya é um alvo grande demais para arriscar voá-lo, em direção ao demônio. Nina corre até Ren e diz que quer ajudar. Ela usa sua habilidade de teletransporte instantâneo para colocá-lo perto do demônio. Sua habilidade é tão rápida que ela pode transportá-lo de um lugar para outro em um segundo, efetivamente desviando de todos os ataques do demônio. Ren usa Boost em si mesmo para aprimorar seus poderes. Com o Boost, ele magicamente prende o demônio e, com grande esforço, anula o controle sobre todos esses monstros lacaios para que obedeçam a ele. Milagrosamente funciona e ele ordena que eles se virem contra o demônio e o ataquem. Sua emboscada combinada sobrecarrega o demônio e ele é finalmente derrotado. O teletransporte repetido cobra um preço na pequena Nina e ela desmaia, mas Tanya aparece para salvar-os de cair no chão. Isso marca a vitória do grupo de Ren e dos cavaleiros sobre o demônio. Os civis da cidade rapidamente começam a reconstruir sua cidade. Após o ataque, felizmente Horizon é uma cidade grande, que pode se recuperar rapidamente, e a força sobre-humana de Kanade ajuda tremendamente na construção. Stella é oficialmente nomeada capitã da Ordem dos Cavaleiros na divisão Horizon, enquanto os cavaleiros corruptos são levados para a capital para punição. Mesmo que Tanya estivesse escondendo sua verdadeira identidade como uma dragonoide, acontece que as pessoas perceberam há um tempo. Apesar de serem fadas, a cidade aceita Sora e Luna e elas se encaixam perfeitamente. Mais tarde, a pedido de Nina, Ren faz um contrato com ela e ela se torna a mais nova membro de seu grupo. Além disso, ele é promovido pela guilda a um aventureiro de rank C, por todo esse trabalho incrível. Agora que seu grupo cresceu bastante, eles compram uma casa para servir como sua base, uma prática comum entre os grupos de aventureiros. A casa acaba sendo assombrada, mas eles fazem amizade com o fantasma e a tornam membro de seu grupo também. O grupo dos heróis tenta obter rações da cidade de graça, mas sua extorsão não funciona. E os civis os expulsam depois de reclamar sobre como eles não foram de ajuda durante o ataque do demônio. Oh meu, como as mesas viram. O grupo celebra sua festa de inauguração com um banquete. O calor e o conforto que ele sente perto de seus amigos parecem quase novos, mas ele percebe que não se sentia assim desde que perdeu seus pais em sua cidade natal. O sentimento o faz cair em lágrimas. Mas eles estão lá para enxugar, las para ele e continuar a celebrar. Ren mal pode esperar para ir em muitas aventuras com seus incríveis companheiros. É isso para este vídeo. Certifique-se de curtir e se inscrever para a parte 2 e assistir a este próximo vídeo na tela.